Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Richard. Nesse momento vamos iniciar aí mais uma videoaula. Bem, lembrando que nós estamos agora no projeto financeiro e esta é a aula de número 3 e 4 desse projeto. Nós falaremos hoje sobre cheques e cheques devolvidos. Bem, na aula anterior nós falamos aí sobre conceitos bancários, a importância que os bancos têm para as empresas e o motivo da qual as empresas trabalham com estes bancos. E na aula de hoje falaremos sobre cheques e cheques devolvidos. Bem, o que é um cheque? O cheque, pessoal, nada mais é do que uma ordem de pagamento à vista, emitido por uma pessoa que possui fundos, ou seja, uma pessoa que possui saldo em conta corrente, possui dinheiro em banco. Bem, e como acontece a questão aí da entrega deste cheque? Para que você possa ter direito a cheque, você precisa ter uma conta bancária, ok? Bem, existe aí alguns tipos de cheques bem conhecidos na praça. Entre eles, eu vou citar aqui pelo menos 6, que fazem parte do dia a dia de nós brasileiros. Temos aí como primeiro cheque, e eu vou explicar cada um deles para vocês. Existe o cheque ao portador, existe o cheque cruzado, o cheque nominal, o cheque pré-datado, o cheque especial e o cheque administrativo. Veremos agora, então, o primeiro deles. Vamos falar sobre cheque ao portador. Bem, cheque ao portador, pessoal, é aquele cheque que funciona da seguinte maneira. Você tem aquele talãozinho ou a folha de cheque, ok? E você deve um valor específico aí para alguém, ou você quer passar um valor para algum terceiro aí, você vai lá, preenche aquele cheque naturalmente, né? Coloca os valores, tudo bonitinho, para entregar para a pessoa do seu interesse. Porém, o detalhe do cheque ao portador é que esse cheque não existe nesse cheque a existência do beneficiário. Então, o que acontece? Por não ter o nome específico nesse cheque do seu beneficiário, ou seja, quem será dono daquele cheque, esse cheque é um cheque que acaba sendo um pouco perigoso. Por que esse cheque acaba sendo um pouco perigoso? É porque se cair nas mãos de pessoas erradas, elas poderão levar ali o valor daquele cheque até um banco ou até mesmo sacar isso aí em outros lugares, tá? Entregar inclusive a terceiros esse cheque aí, simplesmente colocando o seu nome. Então, o cheque ao portador, já está falando, ó, portar. Portar é o mesmo que levar. Ou seja, o cheque ao portador, ele é nada mais nada menos que um cheque que deve ser entregue na mão da pessoa que será o beneficiário. E essa pessoa que é o beneficiário, ela deverá ir até um banco, né, e sacar aquele valor. Porém, se essa pessoa que é o beneficiário não colocou o seu nome no cheque, ou seja, o campo está em branco, deixa eu mostrar aqui a próxima tela, para entender na prática o que eu estou dizendo. Está aqui, ó. Olha o exemplo aqui. Esse é um exemplo de um cheque ao portador, ok? Isso não importa que não tenha uma classificação bancária aí, ou qual banco pertence. É só para entender como funciona o cheque ao portador. Está aqui, ó. A pessoa colocou, digamos, vou dar um exemplo prático. Digamos que seu pai, tá, tem aí 2 filhos, das quais um desses filhos é você. E vocês, como estudantes, precisam de dinheiro.
que seja para pegar o ônibus, para comprar um lanche, para comprar uma roupa na cidade, não sei. E aí você pega ali o teu pai e diz, olha, pai, deixa algum dinheiro para mim. Ele fala, eu não tenho dinheiro, mas vou deixar um cheque para você. E ele entrega esse cheque aqui, ó. Vou deixar R$ 70 para você aqui. Aí ele escreve 70, o cheque tem que ser escrito tanto numericamente como por extenso, tá vendo? Então, ó, ele escreve aqui R$ 70 aqui, numericamente, depois vem aqui e coloca R$ 70 por extenso, tá vendo? Aí, você pode perceber, digamos que seu pai tem o nome de José, então seu José ali, ó, colocou o nome dele aqui, ó, José, para mostrar que ele está validando esse cheque e que está passando esse cheque para alguém, que é você. E aí ele não colocou aqui o seu nome. Ao não colocar o seu nome aqui, digamos que o seu pai vai trabalhar, deixa em cima da mesa esse cheque para você. Então o cheque está ali em cima da mesa e você tem outro irmão. Seu irmão aparece do nada e vê aquele cheque em cima da mesa. Tá? Digamos que você foi tomar um banho ali, seu irmão viu esse cheque em cima da mesa e viu que não tinha nome aqui, ó. Isso é um cheque ao portador, não tem nome do beneficiário. Então, seu irmão vai lá e pega esse cheque e leva para a rua e gasta ele. Como ele pode fazer isso? Colocando o nome dele aqui, ó. Ele coloca, digamos que seu irmão tem o nome de João. Então, o João vai lá e coloca aqui, ó. João da Silva, tá? A título de exemplo. E aí ele vai lá e saca esse dinheiro, o valor que está nesse cheque, que é R$ 70, ou passa para frente. Ele consegue fazer isso? Sim. Esse é o cheque ao portador. É por isso que existe um risco muito grande aí de sempre, quando for cheque ao portador, a pessoa entregar em mãos, tá? Por quê? Pode correr esse risco, ó, de cair em mãos erradas, que é o caso aí. O cheque era para você, mas o seu irmão antecipou ali, ó, e pegou o valor existente desse cheque, que é R$ 70, colocando o nome dele. Então, esse é o cheque ao portador. Então, quando falamos sobre cheque ao portador, em outras palavras, ele funciona assim, ó. Quem tiver ele em mãos, tá vendo aqui, ó, onde eu estou passando aqui a seta? Quem tiver ele em mãos, esse cheque, é o dono, é o beneficiário do cheque. E é por isso que até mesmo a federação, que é a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, recomenda que esse cheque ao portador, ele não pode ter valor superiores a R$ 100. Por motivo de segurança, para que não caia em mãos erradas. Digamos, nesse exemplo que eu dei ali era R$ 70, ou até nesse exemplo aqui que falou de R$ 100, pudesse ser R$ 100, seria R$ 100 que você tomaria de prejuízo. Agora, e se esses R$ 100 não fosse 100, fosse 1.000, fosse 10 mil, fosse 1 milhão? É algo muito arriscado. Então, é por isso que o recomendado é que você coloque ali o nome do beneficiário do cheque. Tá bom? Então, resumidamente, o cheque ao portador é aquele cheque que não foi definido o nome do beneficiário. Não existe o nome de quem irá ser o dono do cheque, tá? Então é por isso que precisa ficar muito atento a esse cheque aí, para não cair em mãos erradas. Outro cheque que nós temos também é o cheque nominal. Olha só a palavra já sugere o quê? Cheque nome, tá vendo? Então esse cheque nominal é para evitar a mesma ocorrência daquilo que nós falamos do cheque anterior, onde você não colocou o nome. Aqui já exige que você coloque o nome do beneficiário. Ou seja, nesse caso, se seu pai estivesse passando a situação que eu falei anterior, estivesse passando esse cheque para você, de forma segura, ele colocaria o nome, então esse cheque estaria nominal. Ou seja, colocaria o seu nome ali. Colocando o seu nome, outros não teriam acesso aí a esse cheque, tá? Não poderia retirar esse valor. Por quê? Porque existe o nome do beneficiário. Somente você é que poderia ali depositar, poderia sacar o valor que se encontra naquele cheque. Então, resumidamente, desses dois cheques, o ideal é que se coloque o nome do cheque, o nome do beneficiário do cheque, que aí
não teria o problema aí que aconteceu no exemplo anterior. Exemplo disso, ó, tá vendo aqui? Um cheque, o que seria o cheque nominal? Na prática seria isso aqui, ó, um exemplo. Nós estamos aqui com 2,5 bilhões, né? 2,5 bilhões aí, ó, 2 bilhões e 500 milhões de reais. É muito dinheiro. Agora imagina só. Olha só quem é o beneficiário desse cheque. Senhor Abravanel, como exemplo aí, o Silvio Santos, tá? E quem é o dono desse cheque que está passando aí esse valor para o Silvio Santos? Aqui como exemplo, Luiz Lombardi, tá? Então, o Luiz Lombardi deve ao senhor Abravanel. E aí, ele vai pagar o valor que está descrito aqui, ó, numericamente, escreve de forma por extenso, e o senhor a receber isso aí será o senhor Abravanel. Agora, se não tivesse esse nome aí, seria cheque ao portador. Imagina só, cheque ao portador de 2,5 bilhões. E, de repente, você encontrasse isso pela rua. Não é muito arriscado? Então, é por isso que aqui nos cheques nominais já está dizendo, você deve colocar nome, tá? A quem pertencerá o cheque. Esse é o exemplo que nós estamos vendo aqui, ó. Beleza? Vamos para o próximo aí, cheque cruzado. Bem, assim como no cheque anterior, aqui também a exigência de declaração do nome do beneficiário do cheque. O que seria o cheque cruzado? Seria aquele cheque a qual, ao ser passado, tá? Digamos, você tem um cheque que quer passar a terceiros, você não quer que aquela pessoa ela retire o valor que está ali naquele cheque imediatamente, você vai lá e cruza esse cheque. Tá? Por isso que é chamado cheque cruzado. O que seria cruzar o cheque? É fazer esses dois traços aqui, ó, paralelos aqui no centro do cheque, ou o que é mais comum se ver nos nossos dias é colocar aqui, ó, nessa barra esquerda aqui superior, esses dois traços, tá? Passar aqui assim, ó, nesse cantinho, os dois traços. Porém, nunca se deve passar traço aqui e traço aqui, porque aí você está rasurando o cheque, tá? Ou você faz do jeito que está aqui na tela, ou pode fazer aqui no canto, tá? Inclusive, muita gente utiliza esse canto para isso mesmo. Então, quando você passa esses dois traços aí, você, então, fez aí o chamado cheque cruzado. Em que situações práticas acontece isso? Um exemplo, não seria correto o que eu estou dizendo aqui, tá? Não seria correto o seguinte, digamos que você não tenha o dinheiro ali naquela hora para o saque imediato. Porém, você também não tem um cartão, precisa utilizar o seu cheque. E aí você coloca lá para a pessoa, olha, cheque e tal, custa X esse valor desse cheque, vamos dizer que seja uma compra que você está fazendo naquele momento, passa esse cheque à frente para essa pessoa. Porém, você deixa esses dois tracinhos cruzando esse cheque. Significa que essa pessoa não irá tirar imediatamente o valor que está ali. Ela deverá depositar na conta dela. Tá? Ela deverá depositar na conta dela e só depois de 2 dias úteis que aí geralmente está ali disponível o valor em conta, que seria, no caso aí, suficiente, o tempo suficiente para de repente você depositar um dinheiro ali na sua conta. Às vezes você passou aquele cheque e não tinha o dinheiro, né? Não deveria ser assim, é por isso que estou falando. Normal você tem que ter o dinheiro em conta, ok? Para cobrir esses valores. E é por isso que muitas vezes, por você não ter esse dinheiro em conta aí, existe o chamado cheque especial, que é um dos cheques que nós vamos falar. Outra coisa também, o que acontece muitas vezes aí, é que a pessoa, por não ter o dinheiro naquele momento, ou se tem o dinheiro em conta, ele não quer utilizar todo aquele dinheiro de uma única vez, ele passa esse tipo de cheque, tá? Seja pré-datado, para dar tempo ali, ou cheque cruzado.
Bem, e o cheque pré-datado? É o que está aqui na tela de vocês, como vocês podem perceber, ó, cheque pré-datado. Bem, como a própria palavra já sugere, cheque pré-datado é aquele cheque que tem uma data, né? Para que essa data? Né? Talvez você me pergunte, para que essa data, professor? Essa data aí é que você, como dono do cheque, digamos que você quer utilizar aquele cheque ali como uma espécie de crediário, tá? Para parcelar suas contas. Quer comprar alguma coisa que custe, título de exemplo, tá? Que custe R$ 300. Só que você não quer passar aqueles 300 de uma vez, ou não tem aqueles R$ 300 de uma vez para passar, e aí você pede para a pessoa dividir aquilo. Aí a pessoa fala, não, tudo bem, eu divido para você esses R$ 300 aí em até 3 vezes. 3 vezes é o mesmo que 3 meses. Então, a pessoa vai dividir naquelas 3 vezes no cheque que você tem ali. Então, você terá que passar 3 folhas de cheque de valor de R$ 100 para essa pessoa que será o beneficiário, digamos, que seja um lojista. Então, para esse lojista. Então, você vai lá, preenche 3 folhas de cheque, tá? Os talãozinhos ali, e entrega essas 3 folhas. Só que você coloca ali naquela folha, lá, você coloca ali uma data específica que foi combinada entre vocês. Digamos assim, no mês, você está no mês de junho, você fala, olha, vou passar uma aqui para o mês de julho, outro para o mês de agosto, outro para o mês de setembro, agosto, novembro, tá? Assim por diante, tá? Depende da quantidade de folhas de cheque que vocês combinaram aí. Se for 3, no caso, você passa para os 3 meses seguintes. E estipula ali, um exemplo, para mim, será bom se você me permitir colocar no dia 10, que é o dia do meu pagamento. Tipo de exemplo, tá? Então, todos os cheques você coloca lá, dia 10, dia 10, dia 10, as 3 folhas de cheque. E a pessoa se compromete, a pessoa que eu falo é o lojista, o beneficiário do cheque, ele se compromete em estar com aquele cheque guardado e só apresentar, só entrar com aquele cheque ali em conta nas datas que foram combinadas, que é o dia 10 aí como exemplo, tá? Então, a diferença desse para os outros cheques é que esse aqui existe uma data, tá vendo? Cadê a setinha? Aqui. Existe uma data aí prevista para a entrada desse cheque. Porém, detalhe, esse tipo de cheque é um jeitinho brasileiro e um jeitinho aí em alguns países, tá? Muitos países ainda faz usos desse tipo aí de cheque. Porém, o cheque pré-datado, na realidade, ele não existe, tá? Então, ele é um jeitinho brasileiro. Caso a pessoa que é o beneficiário, no caso que nós estamos exemplo aqui de lojista, ele recebendo esses 3 talões de cheque aí, ele resolve do nada pegar esses 3 talões e apresentar esses talões ali diante do banco para ser sacado, ou passa para terceiros. Se você tiver dinheiro em conta, tá? Tiver valores lá em conta lá que vai cobrir esse cheque, por exemplo, se você tiver os R$ 300 lá e ele apresentar isso aí, esses R$ 300 que está na sua conta vai sumir. Ou seja, ele vai receber esses R$ 300. Porém, de repente, você fala assim, mas como assim? Não foi combinado uma data? Ele não deveria entrar só naquela data? É o que eu estou falando. É uma combinação, é um acordo feito entre você, dono do cheque, e o lojista, tá? Então, não foi um acordo feito entre você e o banco. Então, o banco simplesmente, ao receber isso ali do lojista, ele, analisando ali a sua conta e vendo que você tem fundos disponíveis aí, ele entrega o dinheiro mesmo. E aí, acaba sendo um problema. Então, tem que ter uma confiança aí, né? Uma confiança mútua. Ambas as partes aí, tanto o lojista, nesse caso como exemplo aí, como também você, tem que realmente ter uma relação de confiança para que não aconteça isso. É claro que se acontecer isso, a pessoa vai falar, pô, mas que pessoa
mais sacana, como é que pode fazer uma coisa dessa com a gente e tal, né? De repente aquele dinheiro que estava lá para ser usado durante o decorrer desses meses todos aí, porque você tem outros compromissos, eu sei, mas pode acontecer, tá, pessoal? Eu já vi muito acontecer isso aí. Inclusive, coloquei um exemplo aqui, ó. Olha o exemplo que eu coloquei, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. Cheque pré-datado. Se coloca uma data futura, é o que nós falamos aqui, não existe legalmente aí, tá? Ou seja, é um jeitinho brasileiro, tá? Aqui em diversos países, como nós falamos, eu estou passando aqui a setinha para vocês observar. Perante a legislação, todo cheque pode ser descontado assim que for entregue. Por quê? Porque lá no início, no primeiro slide, nós falamos que cheque é uma ordem de pagamento à vista e não a prazo, tá? Então, pode ser descontado no momento que for recebido ali. E aqui como exemplo eu coloquei, ó, digamos que tem um cheque aí para 30 dias e esse cheque foi depositado no mesmo dia em que foi emitido, ou seja, no mesmo dia que você entregou o cheque para o lojista apresentou esse cheque no banco. Bem, está falando, se acontecer isso, a sua liquidação será feita imediatamente, ainda que você tenha combinado datas futuras, mas será feita imediatamente. Basta para isso, é claro, que você tenha o saldo em conta, ou seja, se você tiver o dinheiro em conta, vai acontecer de descontar isso imediatamente, se caso o lojista apresentar no mesmo dia, tá? Por quê? Porque isso aí é um acordo entre quem emitiu o cheque, né? Ou seja, entre você e quem recebeu, no caso do exemplo, foi o lojista. E aí nós já mostramos isso aí, ó, a data que se coloca aqui, por isso é chamado cheque pré-datado. Cheque especial. Bem, qual a diferença desse cheque para os demais cheques que foram apresentados até este momento? A única diferença que existe nesse cheque é que o correntista, ou seja, você, possui um limite de crédito extra, pré-aprovado aí pela instituição bancária. Então, o cheque especial, a única coisa que tem de diferente para os demais cheques aí é porque o banco ali, tá? Ele disponibiliza para você, correntista, um valor extra, para que, caso necessite, você possa utilizá-lo em momentos específicos ali. Geralmente vem escrito assim, ó, cheque especial, vem escrito exatamente a palavra cheque especial. Agora, não é regra, ok? Porque hoje as pessoas podem ter cheque, por exemplo, cheque Golden, cheque Platino, cheque Master, Diamante, Ouro e assim por diante. Então, todos esses também são tipos de cheques especiais. O especial aí era só para mostrar que você tem um limite aí pré-aprovado pelo banco, tá? Um limite pré-aprovado pelo banco que você poderá usar, tá? Inclusive escrito aqui, ó, o cliente tem um limite de crédito que poderá ser usado para cobrir cheques quando não houver saldo suficiente na sua conta, ok? Quando isso acontece? Na prática você comprou alguma coisa, digamos que você tinha R$100 no banco, tá? Em dinheiro, e você comprou alguma coisa que custasse 200, estaria faltando outros 100, né? Para cobrir. O banco iria lá, cobria isso para você, tá? De que forma? Você indo lá pedir o banco, conversando com o banco? Não. Pelo limite que você já tem extra ali no seu cheque, né? No seu cheque, o limite extra, que é o cheque especial, tá? Então você passaria a dever, no caso aí, os outros 100 ao banco e, claro, teria que pagá-lo. Bem, outro cheque aí, pessoal, é o cheque administrativo. Esse tipo de cheque, ele não é muito comum de ver ele aí em circulação. Ele é usado em situações específicas, principalmente quando é para se pagar algo de alto valor, tá? Então, quando é algo de alto valor e que a existência de fundo deve ser garantida, se usa o chamado cheque administrativo. Um exemplo disso aqui é como vocês podem ver aqui, ó, um cheque aqui
existe um nome, alto valor, vai se pagar a uma associação um valor de 15 mil reais, ou seja, o valor não é baixo, né? E está aqui, quem está pagando isso aqui é uma prefeitura, a título de exemplo. Então, por esse cheque ele não ser muito comum, ele deve ser solicitado essas folhas, esses talões, junto ao banco, tá? Você deve ir pessoalmente junto ao seu gerente e solicitar esse tipo de cheque para esse tipo de pagamento. Então, isso acontece porque imagina uma pessoa saindo com 15 mil em dinheiro aí pela rua. Ou até mesmo no exemplo que eu dei aqui, olha esse exemplo. Coloquei aqui, um imóvel no valor de R$1 milhão, tá? Vai ser pago em cheque. Seria analógico isso mesmo. Porque será pago em dinheiro, você compra você compra uma casa no valor de R$1 milhão e vai sair com esse dinheiro todo numa mala, não é muito arriscado? De repente tem um ou dois na esquina já esperando você sair para de repente te roubar aquele dinheiro. É muito dinheiro. Então, nesse caso você solicita um imóvel no valor de R$1 milhão a ser pago em cheque. A pessoa que vai receber o cheque quer ter certeza de que o mesmo cheque ele tem fundos. Ou seja, a pessoa que irá vender para você a casa de R$1 milhão quer ter certeza que o seu cheque vale mesmo R$1 milhão. Então, o que você tem que fazer? Você que é o dono do cheque, pede ao banco, seu gerente, ali, um cheque administrativo. O banco, ao emitir esse cheque, está também se responsabilizando pelo seu pagamento. Tá? Estará garantindo que também o seu cheque não volte sem fundos. Então, há uma segurança também para quem irá receber esse cheque, sabendo que é um cheque administrativo e que o banco é que emitiu isso. Você ligando para o banco, conversando lá, olha, quem é o gerente? É fulano ou fulano? Aqui quem está falando é o dono da casa de R$1 milhão. Eu posso realmente, como diz, passar um cheque desse, posso receber um cheque desse tranquilamente? Claro, porque foi o banco que emitiu esse cheque, tá? Então, garante que não irá voltar sem fundos. E você acha que o banco, por exemplo, iria passar um cheque administrativo a alguém, por exemplo, nesse caso de R$1 milhão, esse imóvel, alguém que não tivesse isso em conta? Então, o banco, naturalmente, ele sabe com quem ele está lidando. De repente, uma pessoa que passou ali para pegar um cheque de R$1 milhão, ele possui 10, né? Então, o banco não é bobo, não. Bem, pessoal, aí nós vimos vários tipos de cheques. Existe também o chamado extrato bancário, foi falado inclusive na aula anterior, né, de conceitos bancários aí, os tipos de movimentação e como você verificar a sua conta. Esse extrato bancário, ele serve exatamente para verificar a movimentação da sua conta, tá? Para controlar ela. E aí, quando vocês percebem aqui, que existe esse campozinho aqui que está em azul, esse em vermelho, mas na realidade quando nós tiramos lá o extrato, geralmente ele é preto e branco, né? Porém, você pode perceber que essas letrinhas aqui, letra C, letra D, sempre acompanham aqui, nos lados, tá vendo? Quando for letra C, é C de crédito, D é D de débito, ou seja, aqui é coisa boa, é quando está entrando dinheiro na sua conta, ou que está ficando da sua conta, e aqui é coisa ruim, é quando está saindo dinheiro da sua conta, tá? Ou seja, a sua conta está ficando no vermelho. Vamos lá, estamos já acabando aqui sobre a questão dos motivos de devoluções de cheques. Bem, existem vários motivos das quais os cheques são devolvidos, pessoal. Isso não acontece somente porque a primeira coisa que vem na mente da pessoa que recebeu um cheque e esse cheque não tinha valor, ou seja, é um cheque sem fundo, você imagina que a pessoa que passou esse cheque é um pilantra, tá? Essa pessoa aí
é um enganador? Nem sempre. Existem vários motivos aí das quais os cheques são devolvidos. Pode ser que o cheque estava sem fundo, não tinha saldo em conta corrente, pode ser que a conta estava encerrada, mas pode ser também irregularidades, como até mesmo no preenchimento do cheque. Então, dependendo, às vezes a pressa e tal, a pessoa vai lá e... A título de exemplo prático, a pessoa coloca ali no cheque R$ 1.000, ok? Numericamente. E chega ali por extenso, na parte onde vai escrever, e coloca R$ 100.000. Então o banco vê que existe uma diferença ali, uma incoerência entre os valores. Então o banco percebe ali que houve um erro e não passa esse valor à frente. Ou seja, eu pago 100 ou eu pago 1.000. Outro exemplo também é quando o cheque também está rasurado. O banco vê aquele cheque rasurado e fala, não dá para passar, o cheque está vencido. O cheque também vence, tá? Então aquele talão de cheque ali, aquela folha, é muito antiga, está vencido. Além das rasuras, tem a questão também de erros materiais que nós falamos aí, como outros erros materiais, no sentido, você colocar um cheque cruzado, lembra que eu falei? Aqui nessa foto que dá até para perceber isso, ó. Você cruza o cheque em cima e cruza o cheque no meio. Então, você cruzou o cheque 2 vezes, cancelando o cheque assim. Então, existem vários motivos que pode acontecer do cheque ser devolvido aí. E assim, ao ser devolvido o cheque, naturalmente o dono do cheque deve regularizar a situação para que ele possa continuar tendo aí direito a novos talões, novas folhas de cheque aí. Então, ele precisa regularizar essa situação o mais rápido possível para evitar problemas com o banco e evitar problemas, inclusive, aí com seus fornecedores, né, seus produtos e serviços. E é importante fazer isso porque senão o nome dele pode parar lá no CCF. O que é o CCF? O Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo. Seria o equivalente ao SPC aí, tá? Dos cheques. E aí você perderia o direito a novos talões e pode correr o risco, inclusive, de ter sua conta aí encerrada. Bem, principais motivos de devoluções de cheque. Nós falamos que existem vários motivos. E para cada motivo, pessoal, existe um código referente a esse motivo. Como eu coloquei aqui, ó, eu coloquei 3 códigos. Mas só são esses, professor? Não. Existem vários códigos que nem eu sei de cor. Então a gente tem que sempre ver aí a tabelinha, a pesquisa, tudo. Até pela internet você pode pesquisar isso, tá? Junto aos bancos você pode pesquisar aí outros motivos. Mas eu coloquei inclusive aqueles que geralmente caem nas nossas provas. Os 3 principais motivos. E por que eu coloquei esses 3 principais motivos? Que são os mais recorrentes aí no dia a dia do comércio. São os motivos 11, 12 e 13. O motivo 11 e 12 são cheques sem fundo. Porém, com observação, o motivo 11 é cheque sem fundo na primeira apresentação e o motivo 12 é cheque sem fundo na segunda apresentação. E o motivo 13 é conta encerrada. Então, pessoal, nós finalizamos por aqui. Nós vimos hoje aí a importância do cheque, que eles são e como funcionam os tipos de cheque. Lembrando que cheque ele é uma ordem de pagamento à vista, emitido por pessoas que possuem saldos disponíveis em conta, possuem dinheiro, bufunfa. E os tipos de cheques, nós vimos aí pelo menos 6 tipos de cheques. Entre eles nós vimos cheque ao portador, nós vimos cheques nominais, cheque cruzado, cheque pré-datado, cheque especial e cheque administrativo. E os principais motivos das devoluções de cheques, que são muitas, mas entre esses principais motivos aí, existem 3 aí que são recorrentes, que é o motivo 11, 12 e 13, que é cheque sem fundo na primeira e na segunda apresentação e conta encerrada. Bem, finalizamos por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Falaremos sobre documentos da área financeira. Bem, deixo aí a minha mensagem final de motivação: errar, superar, aprender e recomeçar. Muito obrigado por participar comigo até agora. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau!